nós costumamos, Cláudio, dividir em 3 níveis. O plano de poder, um projeto de poder, que é para alavancar carreiras pessoais. E isso é muito pueril. O projeto de governo é quando o mandatário, sendo ele prefeito, governador, o presidente, ele pensa no seu umbigo, vamos assim dizer por analogia. Ele pensa no seu plano de governo, ele governa para acertar, às vezes com gente muito séria, às vezes não tão séria, mas eles governam para eles mesmos. O projeto de cidade, ou o projeto de Estado, o projeto de nação, é quando você pensa nas pessoas e no futuro das pessoas. Porque o futuro não existe, o futuro é uma quimera, um sonho que nós temos dentro da nossa mente. Vai sendo construído. A gente diz, não, o amanhã é o futuro. Mas quando você pisa no amanhã, ele passa a ser hoje. Então o futuro não existe. O que existe? O futuro é o presente em movimento. Quer saber como é que vai ser o seu futuro, é só saber o que está fazendo hoje, que vai saber como será o futuro amanhã, como é que vai ser esta colheita. Então, no Brasil, nós temos um pensamento de curto prazo. E isso acaba fazendo com que os governantes pensem só dentro da sua estrutura de mandato e criem mecanismo de perpetuação do poder, mas pensam um pouco nas pessoas. Eu costumo dizer que a diferença entre o estadista e o político é que o estadista, ele às vezes sacrifica o presente em favor do futuro. O político, às vezes, sacrifica o futuro em favor do seu presente, em favor da sua carreira. Ou seja, ele toma decisões para agradar o momento que lá na frente nós sabemos o que vai acontecer. Então, um projeto de nação é pensar estrategicamente, estruturalmente, para que nós possamos ter uma nação que seja verdadeiramente a maior nação da Terra, que é o que o Brasil merece ser pela sua estrutura, pela sua pujança, pelo seu vigor. Nós temos o maior rio do planeta. Nós estamos apenas com 30% da área agrícola aberta. Isso, veja, considerando só a área agricultável do Brasil, te deixando toda a floresta amazônica fora. Se nós pegarmos todo o território brasileiro, a área agricultável hoje chega a 9% somente. Então, nós podemos crescer muito, sem derrubar nenhuma árvore da Amazônia, nós podemos crescer 70% ainda em produção de alimento. Essa é a nação que nós temos. Nós temos água, nós temos terra, nós temos sol. O que nós precisamos? São de líderes públicos comprometidos com o futuro desta nação. Um projeto nesse sentido você tem realizado lá em Santa Catarina, né? Nós temos na cidade de Itajaí, nós temos um exercício de futurologia. Qual é a cidade que em 2050 as crianças que nasceram nesse mandato receberão? Em 2050 eles terão 30 anos, 31, 32, 33 anos, já poderão ser prefeitos, até antes pode ser prefeito legalmente, mas é quando a pessoa já cristalizou a personalidade. Qual é a cidade que essas crianças vão receber? Porque tão importante quanto a cidade que nós recebemos dos nossos pais, que nós herdamos dos nossos pais, é a cidade que nós pegamos emprestado dos nossos netos, dos nossos bisnetos, como eles verão esses líderes que estão tocando agora. Então, fazer cirurgias estruturais, pensar como será o trânsito, como será a água, como será o esgoto, como será a educação, como será a geração de empregos, pensar nisso de longo prazo requer muita responsabilidade para poder fazer isso se transformar em políticas públicas, em situações em que os novos governantes não possam chegar e parar tudo, fazer com que eles sofram penalizações quando eles dizem, bom, eu tenho um projeto pessoal agora, eu vou parar tudo que começou aí, vou fazer outra coisa porque eu não quero jogar luzes em quem me antecedeu. Ou seja, às vezes é um outro grupo político, e isso nós vemos muito, muito, muito no Brasil. Você não acha que o que nos prejudica muito em termos de desenvolvimento é esse imediatismo, essa questão cultural do brasileiro de querer tudo para 4 anos? Esse imediatismo prejudicou sensivelmente a nação brasileira. Agora, o que nós podemos fazer e devemos fazer é mudar uma cultura. Mudar uma cultura não se muda num estalar de dedos, mas também não se leva 50 anos, como se costuma dizer. Olha, para mudar a educação leva 50 anos, leva 500 anos. Isso tudo é gente que fala sem nenhuma responsabilidade com o que fala. Você muda uma nação em 10 anos. Através, como todas as revoluções, você precisa da educação.
mas você pode mudar toda uma estrutura cultural dentro de uma década. Claro que precisa da educação e precisa dos adultos fazendo caminhos estratégicos para que as pessoas possam ter mapas para caminhar e treinar as pessoas a pensarem de longo prazo. Em linhas gerais, a gente percebe assim, que o brasileiro sempre tem aquela esperança de surgir um grande líder, né? Alguém que vai tomar a nação e vai seguir em frente e sejamos um país realmente próspero, né? Mas essa liderança também não deve começar em casa ou no nosso bairro, na nossa comunidade? O sul-americano gosta do líder caudilho que vem de cavalo. Toda a estrutura sul-americana ela é permeada pelo cavaleiro salvador da pátria, que vem e salva a situação. Nós estamos mudando um pouco isso, porque a liderança, a arte de liderar, é a arte de desenvolver a autorresponsabilidade. Nós podemos sim ensinar as pessoas a serem líderes. Ninguém nasce líder. Todo mundo é treinado na sua liderança. Claro que existem ingredientes culturais, existem o DNA, existem as questões familiares, a questão regional, tudo isso influencia, mas não é determinante. Se nós tivermos um bom projeto de educação, se nós tivermos uma boa estrutura educacional, nós podemos formar uma nova geração de líderes. Agora, o que tem acontecido é que nós precisamos estudar ao longo da vida. Então, treinar, se preparar para que possa ser orientado para tomar decisões, ter planejamento, saber para onde está indo, lidar com os seus medos, lidar com as suas angústias, ao mesmo tempo que saiba traduzir processos de liderança em processos gerenciais na prática, isso é plenamente ensinável. Agora, o que se considera fundamental para desenvolver a liderança e para mantê-la sempre em alta? Nós temos 3 níveis da liderança, Cláudio. O nível público, o nível empresarial e o nível social. São os 3 níveis macros da liderança. O líder público é o que conduz cidades, é o que toma as decisões macro. O líder empresarial é o que produz riqueza. O líder social é que cuida desse choque dos desvalidos, que não conseguem transitar entre as regras e a produtividade, e nós precisamos ter as pessoas que cuidam dessas pessoas. Agora, como é que faz um líder ser um líder? Que ingredientes tem que existir? Primeira coisa determinante, o líder tem que ter uma visão. Ele tem que ter um sonho estruturado, colocar dentro do sonho a linha do tempo, saber quem vai ajudar ele a fazer aquilo acontecer, ele ter datas, ter indicadores de desempenho, ter essas metas que são esses indicadores que podem fazer a pessoa perceber quando atingiu e, principalmente, saber quanto que vai ter custos nisso. E depois ele precisa trabalhar a sua competência para materializar esta visão, ter coragem para materializar, porque no líder, mais que o currículo, são os nervos, porque ele precisa ter resistência emocional para sentir a pancada e resistir e continuar. Então, se ele tiver uma visão, se ele tiver competência e se ele souber enfrentar os seus medos, ele um belo dia vai acordar e estar entre os bem-sucedidos da sua geração. Para a gente finalizar, você tem feito esse treinamento com empresários, com políticos, ou seja, aflorando neles essa questão da liderança. A gente pode sonhar aí com dias melhores para o nosso país, a economia que está meio que paralisada. A economia, todos os indicadores mostram que nós, em 15 anos, vamos dobrar o PIB brasileiro. Veja, hoje nosso PIB é em torno de 2 trilhões de dólares. Em 15 anos, até 2035, nós vamos para 4 trilhões de dólares. Significa o quê? Para você que está ouvindo e nos assistindo. Por analogia, você tem uma bicicleta, vai ter 2 bicicletas. Você tem um carro, vai ter 2 carros. A tua casa pode dobrar de tamanho. Tem 100 metros, vai para 200 metros. Tem 200 metros, vai para 400 metros. É para você conseguir medir o que significa dobrar o PIB. Tua empresa tem 100 funcionários, vai ter 200. Tua empresa tem 500 metros, vai ter 1.000 metros. Para você conseguir ir medindo o que significa dobrar o PIB. Em 15 anos, nós vamos dobrar o PIB brasileiro.
A reforma previdenciária está fazendo isso, a reforma trabalhista tem ajudado nisso, a reforma fiscal vai ajudar nisso. Eu tenho esperança que a reforma política seja mais séria nesse sentido, e nós estamos preparando para o Brasil ser esse país pujante já na próxima década. Então, você que está nos assistindo, prepare-se cada vez mais. Nós estamos aqui treinando líderes no sentido de preparar pessoas para serem líderes empreendedores, socialmente responsáveis, porque o Brasil vai ser o protagonista do século XXI.